Olá, Pastor Marcos por aqui, trazendo mais um vídeo no canal para darmos continuidade ao nosso estudo sobre o Sermão do Monte. No vídeo de hoje, estaremos aprendendo sobre a terceira bem-aventurança do Sermão do Monte. Para isso, eu convido você a estar lendo comigo o versículo 5 do capítulo 5 de Mateus. Antes de fazermos a nossa leitura, gostaria que você assinasse o nosso canal, se caso você ainda é novo por aqui. Estamos com uma meta para atingir 1000 inscritos até o final desse ano e você pode fazer parte desse projeto assinando o nosso canal e compartilhando para todos os seus amigos. Dito isso, vamos então fazer a nossa leitura, Mateus capítulo 5, versículo 5, para compreendermos a terceira bem-aventurança do Sermão do Monte. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. A base que Jesus usa para pronunciar essa terceira bem-aventurança é Salmos capítulo 37, versículo 11. E essa terceira bem-aventurança, bem como todas as outras, está na contramão dos valores desse mundo. Porque segundo os valores desse mundo, para alguém ser feliz ou possuir alguma coisa, é preciso ser o mais forte, o mais poderoso. No entanto, Jesus está dizendo que não são os mais fortes e os mais poderosos que são felizes, nem tampouco são eles que vão herdar a terra, mas os mansos. Com isso, nós entendemos que os princípios do reino de Deus são completamente contrários aos valores desse mundo. O que Jesus está ensinando nessa terceira bem-aventurança é completamente contrário ao senso comum das pessoas, porque vai na contramão de tudo aquilo que o mundo prega. Quando Jesus faz esse pronunciamento, ele vai frustrar a maioria dos seus ouvintes, porque os seus ouvintes eram judeus, e os judeus viviam sob o jugo de Roma e viviam na expectativa de um dia serem libertos desse jugo. Por isso eles aguardavam a chegada do Messias, e segundo eles, esse Messias seria um Messias político e militar. Um Messias que haveria de implantar o seu reino à força para tirar o jugo de Roma sobre Israel. Portanto, o discurso que eles gostariam de ouvir da parte de Jesus seria um discurso triunfalista, um discurso de reforma, um discurso de revolução, um discurso de guerra, reforma política, reforma econômica, reforma social. No entanto, Jesus sobe no monte para apresentar uma proposta completamente diferente. Porque no Sermão do Monte, Jesus apresentou um discurso de amor, um discurso anti-guerras, anti-reformas, um discurso de paz, de reconciliação. E olhando para esse contexto, nós podemos entender o porquê que Jesus foi tão rejeitado na sua época. Podemos entender por que a maioria dos judeus disseram: não queremos esse Messias, fora com ele, crucificam, porque justamente Jesus não veio atender os interesses pessoais e carnais da maioria dos judeus da sua época. Jesus não veio atender os seus interesses políticos, sociais e econômicos. Pelo contrário, Jesus veio reconciliar o pecador com Deus através da sua morte na cruz. É por isso que Jesus vai frustrar a maioria dos seus ouvintes quando ele faz esta afirmação, dizendo que felizes não são aqueles que fazem guerras, felizes são os mansos, esses são felizes e herdarão a terra. Vamos estar entendendo agora o que significa ser manso. Mas antes de compreendermos o que significa ser manso, vamos perceber primeiro o que não significa ser manso. Primeiro, ser manso não é um atributo natural. Não é algo que você herda de berço. Não é algo que você herda do seu pai, da sua mãe, pois ninguém é naturalmente manso. Segundo, ser manso não é ser frouxo, covarde, medroso, pois a mansidão não é sinônimo de covardia, de fraqueza, de timidez. Pelo contrário, nós vemos na Bíblia o exemplo de muitas pessoas que foram mansas e ao mesmo tempo tiveram coragem suficiente para se posicionarem contra o erro, contra o pecado.
Encontramos na Bíblia muitos exemplos de pessoas que foram mansas, mas ao mesmo tempo enfrentaram prisões, açoites e a própria morte por seus posicionamentos. Portanto, ser manso não é sinônimo de fraqueza. Ser manso não é ter paz a qualquer preço. E um dos exemplos que nós temos na Bíblia sobre ser manso e ao mesmo tempo ser corajoso é o exemplo de Moisés. Números capítulo 12, versículo 3, a Bíblia diz que Moisés foi o homem mais manso dessa terra. Agora, quando chegamos no livro de Êxodo, capítulo 32, verso 19 ao 33, veja qual é a postura desse homem manso chamado Moisés. Logo se aproximou do arraial, viu ele o bezerro e as danças, então acendendo-se-lhe a ira, arranjou das mãos as tábuas e quebrou ao pé do monte, e pegando no bezerro que tinha feito, queimou e reduziu a pó, que espalhou sobre a água e deu de beber aos filhos de Israel. Eu vou ler apenas até aqui, você pode estar lendo aí do versículo 19 ao versículo 33, para você perceber que Moisés, mesmo sendo manso, ele se posicionava firmemente, com coragem, contra o pecado, pois Moisés estando no monte, o povo abaixo do monte havia se corrompido, eles pegaram ouro e fizeram um bezerro para adorar. Moisés chegando e vendo esta situação, a ira de Moisés se acendeu, mesmo ele sendo um homem manso, porque ser manso não quer dizer ser conivente com o erro. Ser manso não significa manter a paz a qualquer preço. Pelo contrário, homens da Bíblia que foram mansos, ao mesmo tempo se posicionaram com bastante coragem, firmemente contra o pecado, contra o erro. E o maior exemplo de mansidão que nós temos é o exemplo do próprio Jesus. Mateus capítulo 11, versículo 29, Jesus disse: aprendei de mim que sou manso. Jesus é o homem mais manso que já passou por essa terra. Agora veja a postura de Jesus, mesmo sendo o homem mais manso da terra, em João capítulo 2, versículo 15. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa do meu pai casa de negócio. Perceba que esse mesmo Jesus que se autodeclarou dizendo ser manso, perceba que Jesus, mesmo sendo manso, se posicionou com bastante coragem quando os cambistas estavam fazendo comércio, comercializando na casa de Deus. Jesus pegou um chicote e expulsou os cambistas do templo, dizendo que a casa de Deus era a casa de oração. Portanto, você perceba que Jesus, mesmo sendo o homem mais manso que já passou pela terra, se posicionou com bastante coragem contra o pecado, com bastante coragem contra o erro. Portanto, Jesus ensina que mansidão não significa manter a paz a qualquer preço. Pois Jesus foi manso, mas teve coragem o suficiente até mesmo para morrer em uma cruz em favor da nossa vida. Portanto, ser manso não é ser conivente com o erro. Ser manso não é ficar neutro, sem se posicionar contra o erro, contra o pecado. Ser manso não é ficar em cima do muro. Ser manso não é deixar de ter uma opinião própria para agradar os outros. Pelo contrário, isso não é mansidão. Isto é falta de personalidade. Mas o que é ser manso, afinal? Esta palavra manso era bastante usada para descrever um animal domesticado. Traz a ideia de um animal que era furioso, não obedecia às rédeas do seu dono, mas foi domesticado e agora é manso, agora obedece às rédeas do seu dono, agora vive debaixo de uma autoridade. Portanto, ser manso, com base no contexto que Jesus está falando aqui, significa ser domesticado pelo Espírito Santo. Ser manso é alguém que foi trabalhado pelo Espírito Santo. Alguém que antes era bravo, violento, truculento, não obedecia às vontades de Deus, até ser trabalhado
e domesticado pelo Espírito Santo de Deus. E ao ser trabalhado pelo Espírito Santo, ao ser domesticado pelo Espírito, agora é uma pessoa mansa, agora é uma pessoa que vive para obedecer à vontade de Deus, agora é uma pessoa que vive sob o controle, sob a direção, sob o governo do Espírito Santo de Deus. Não tem mais vontade própria, não faz o que bem entender da vida, porque já reconheceu que as rédeas do seu destino estão nas mãos do Senhor. Portanto, a primeira característica de uma pessoa mansa é que essa pessoa agora é submissa à vontade de Deus. Ela não se rebela, ela não murmura, ela não reclama. Pelo contrário, ela aceita a vontade de Deus com prazer e diz assim como Jó: recebemos o bem de Deus com todo prazer. Porventura não receberíamos também o mal? Ser uma pessoa mansa é ser como o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo sabia viver contente em toda e qualquer circunstância, em qualquer situação. Em Filipenses capítulo 4, versículo 13, o apóstolo Paulo faz uma das declarações mais lindas do Novo Testamento. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo já havia aprendido a se adaptar em toda e qualquer circunstância. Ele sabia o que era ter bonança, como também sabia o que era passar necessidade. O apóstolo Paulo sabia viver tanto na pobreza como na riqueza. Ou seja, as circunstâncias não era a causa da satisfação de Paulo. A plena satisfação de Paulo não estava nas coisas materiais, nas circunstâncias, estava em Deus. É por isso que ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Portanto, ser manso é ser uma pessoa grata, é ser uma pessoa que se submete à vontade de Deus em toda e qualquer circunstância. Uma pessoa que agora anda na direção do Espírito Santo, pois foi domesticada. Não é mais uma pessoa violenta, truculenta, rebelde. Pelo contrário, é uma pessoa mansa, uma pessoa que vive sob o controle e sob a direção do Espírito Santo de Deus. Eu espero que o ensino de hoje tenha abençoado e edificado bastante a sua vida. Se te abençoou, deixe embaixo aqui um comentário, curta esse vídeo, compartilhe para todos os seus amigos, para eles serem também alcançados e abençoados. Se inscreva no canal se caso ainda não é inscrito. Vou ficando por aqui, mas estarei te aguardando no nosso próximo encontro.